E aí, pessoal? Hoje eu trouxe uma questão do Enem 2010 sobre o ludião, também conhecido como diabinho de Descartes. É daquelas questões que parecem simples, mas tem um conceito físico bem interessante por trás. Você tem um frasco de vidro parcialmente cheio de água, virado de cabeça para baixo, dentro de uma garrafa PET cheia de água e tampada. No começo, o frasco fica flutuando lá em cima. Mas quando você aperta a garrafa, o frasco desce para o fundo. A questão pergunta: por que o frasco desce quando você aperta a garrafa? E olha, esse é um experimento clássico que envolve pressão, empuxo e densidade. Vamos entender o que está rolando? Quando o frasco está flutuando, significa que a densidade média dele é menor que a da água. Ele tem ar dentro, e esse ar deixa ele leve o suficiente para flutuar. Agora vem a parte importante. Quando você aperta a garrafa, a pressão aumenta em toda a água. Isso é o princípio de Pascal. Pressão aplicada num fluido se transmite por igual para todos os pontos. E aí que está o segredo. Essa pressão maior comprime o ar que está dentro do frasco. O ar fica com volume menor, e com isso, mais água entra no frasco. Olha só, o frasco agora tem mais água dentro dele. Eu sei o que vocês estão pensando, mas se mais água entra, o que isso muda? Muda tudo. O frasco continua com o mesmo tamanho por fora, mas agora tem mais massa dentro. A densidade média dele aumenta. Deixa eu explicar melhor. Antes, frasco com pouca água, muito ar, densidade baixa, resultado, flutua. Depois que você aperta, frasco com mais água, menos ar, densidade alta, resultado, afunda. É tipo você colocando peso numa boia. A boia sozinha flutua, mas se você enche ela de água, ela afunda. Mesma ideia aqui. Então, voltando para a questão. Procuramos a alternativa que fala sobre aumento da quantidade de água dentro do frasco. E a resposta correta é a letra C. O erro mais comum: pensar que o empuxo diminui. Mas não. O empuxo continua o mesmo, porque o volume externo do frasco não muda. O que muda é o peso do frasco, que fica maior por causa da água extra. Recapitulando. Quando você aperta a garrafa, aumenta a quantidade de água dentro do frasco. Isso aumenta a densidade média dele, e por isso ele desce. E aí, acertou? Se quiser mais questões resolvidas, deixa o like. Valeu, galera! E aí, pessoal? Hoje eu trouxe uma questão clássica do Enem sobre empuxo e densidade. É daquelas que parece complicada, mas quando você entende o conceito, fica super tranquilo. A situação é a seguinte: tem um experimento para determinar a densidade da água de um lago. Usaram um dinamômetro e um cubo maciço de 10 centímetros de aresta e 3 quilos de massa. Primeiro pesaram o cubo no ar. Deu 30 newtons. Depois, mergulharam metade do cubo na água e o dinamômetro marcou 24 newtons. A questão pergunta: qual é a densidade da água do lago? E olha, essa questão é perfeita para entender como o empuxo funciona. Quando o cubo está no ar, marca 30 newtons. Isso é o peso do cubo. Massa de 3 quilos vezes gravidade de 10 dá 30 newtons. Bateu certinho. Agora vem a parte interessante. Quando metade do cubo mergulha na água, o dinamômetro marca 24 newtons. Diminuiu 6 newtons. Para onde foram esses 6 newtons? Eles foram compensados pelo empuxo que a água faz no cubo. Quando você mergulha um objeto na água, a água empurra ele para cima. Essa força é o empuxo. Então, o dinamômetro não precisa fazer toda a força sozinho. A conta é simples. Peso no ar era 30 newtons.
Peso aparente na água é 24 newtons, então o empuxo é 6 newtons. Agora vamos usar a fórmula do empuxo. Empuxo é igual à densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade, e igual a D vezes V vezes G. Sabemos que E é 6 newtons e G é 10. O cubo tem 10 centímetros de aresta. Volume total é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000 centímetros cúbicos. Mas só metade está submersa, então o volume deslocado é 500 centímetros cúbicos. Vou fazer do jeito mais prático. Convertendo, 500 centímetros cúbicos é 0,0005 metros cúbicos. Aplicando a fórmula, 6 igual a D vezes 0,0005 vezes 10. 6 igual a D vezes 0,005. D igual a 6 dividido por 0,005. D igual a 1.200 kg por metro cúbico. E 1.200 kg por metro cúbico é a mesma coisa que 1,2 gramas por centímetro cúbico. A resposta correta é a letra B. Um detalhe interessante: a densidade normal da água é 1 grama por centímetro cúbico, então 1,2 é um pouquinho maior. Isso pode acontecer se a água do lago tiver sais dissolvidos. O erro mais comum? Esquecer que só metade do cubo está submersa. Se usar o volume total, vai achar 0,6, que é a alternativa A. Mas está errado, porque o volume deslocado é só a parte dentro da água. Recapitulando, a diferença entre o peso no ar e na água é o empuxo de 6 newtons. O volume deslocado é metade do cubo, 500 centímetros cúbicos. Jogando na fórmula, a densidade dá 1,2 gramas por centímetro cúbico. E aí, acertou? Entendeu o empuxo? Deixa o like e se inscreve. Valeu, pessoal! Real de um jeito muito interessante. A situação é a seguinte: a agricultura moderna enfrenta um problema de compactação do solo. Isso acontece por causa do intenso tráfego de máquinas pesadas e acaba reduzindo a produtividade das culturas. A questão pergunta: como prevenir esse problema? Qual tipo de pneu usar nos tratores? E olha, essa questão é perfeita para entender o conceito de pressão na prática. Vamos começar pela fórmula básica. Pressão é igual a força dividida pela área. P é igual a F dividido por A. Simples assim. Mas o que isso significa? Quanto maior a área de contato, menor a pressão. E quanto menor a área, maior a pressão. Pensa comigo. Um trator pesado está passando pelo solo. A força, que é o peso do trator, não muda, certo? Mas a área de contato, essa a gente pode mudar. Se a gente usar pneus mais largos, o que acontece? A área de contato com o solo aumenta. E se a força é a mesma, mas a área aumentou, a pressão diminui. É como distribuir o peso do trator por uma área maior. Deixa eu dar um exemplo do dia a dia. Já reparou por que uma mulher de salto alto afunda mais na areia da praia do que alguém descalço? É tudo questão de área de contato. O salto fino tem área pequena, pressão alta, afunda. Pé descalço tem área grande, pressão baixa, não afunda tanto. Voltando para o trator. Pneus estreitos significam área pequena de contato. Isso gera pressão alta sobre o solo, e o solo compacta. Pneus largos significam área grande de contato. Isso gera pressão baixa, e o solo não compacta tanto. É exatamente por isso que tratores agrícolas modernos usam aqueles pneus enormes e largos. Não é só para ter tração.
É também para distribuir o peso e não destruir o solo. Então, voltando para a questão, procuramos a alternativa que fala em usar pneus mais largos para reduzir a pressão sobre o solo. A resposta correta é a letra A. O erro mais comum? Confundir causa e efeito. Algumas pessoas pensam: o trator é pesado, então precisa de pneu estreito e resistente. Mas não é sobre resistência do pneu, é sobre distribuição de pressão no solo. Um detalhe interessante: esse mesmo princípio é usado em tanques de guerra. Eles têm esteiras largas justamente para não afundar em terrenos moles. Recapitulando: pressão é força dividida pela área. Para reduzir a pressão no solo, aumentamos a área de contato. E como? Usando pneus mais largos. Força constante, área maior, pressão menor. E aí, acertou? Entendeu como a pressão funciona na prática? Deixa o like e se inscreve. Valeu, gurizada! E aí, pessoal? Vou mostrar para vocês uma questão do Enem de 2013 sobre pressão atmosférica. É daquelas que todo mundo já viu na prática, mas talvez não entenda a física por trás. A situação é a seguinte: tem uma garrafa PET cheia de água com 3 furos na lateral em alturas diferentes. Quando a garrafa está tampada, a água não vaza, mas quando você destampa, a água começa a escoar pelos 3 furos. A questão pergunta: como a pressão atmosférica interfere no escoamento nas duas situações? E olha, entender isso é fundamental para a hidrostática. Vamos começar pela garrafa tampada. Por que a água não sai? Muita gente pensa que é só porque está tampada, mas tem física aqui. Pensa comigo. Quando a água tentasse sair pelos furos, o nível ia abaixar, certo? E o ar lá em cima, entre a tampa e a água? Esse ar ia se expandir e a pressão dele ia diminuir. Agora vem o ponto crucial. A pressão atmosférica do lado de fora é maior que essa pressão interna que diminuiu. Então, a pressão atmosférica literalmente empurra a água de volta, impedindo que ela saia. É tipo quando você tapa o canudinho com o dedo. A água não cai porque a pressão atmosférica segura ela. Agora, a garrafa destampada. O que muda? Agora, o ar pode entrar livremente por cima. A pressão interna fica igual à atmosférica. Com a garrafa destampada, a água escoa. E aqui tem outro detalhe. O furo mais embaixo jorra com mais força e o mais em cima jorra mais fraco. Por quê? Por causa da pressão da coluna de água. Quanto mais fundo o furo, maior a coluna de água acima dele. Maior a pressão, maior a velocidade. Isso é o teorema de Torricelli. A velocidade de saída depende da altura da coluna de água acima do furo. A pressão atmosférica age igualmente em todos os pontos. O que varia é a pressão hidrostática. Então, procuramos uma alternativa que diga: pressão atmosférica impede a saída quando tampada, por ser maior que a interna, e não muda a velocidade quando destampada, porque a velocidade só depende da coluna de água. A resposta correta é a letra A. O erro mais comum: pensar que a pressão atmosférica interfere na velocidade de escoamento. Mas não. A pressão atmosférica age igual em todos os furos. O que determina a velocidade é a altura da coluna de água. Recapitulando: garrafa tampada, pressão atmosférica impede a saída por ser maior que a interna. Garrafa destampada, a velocidade só depende da coluna de água. E aí, acertou? Essa você pode testar em casa. Deixa o like. Valeu, galera! Olá, como estão? Hoje eu trouxe uma questão do Enem 2014 sobre densidade e flutuação. É daquelas que parece complicada,
mas quando você entende o conceito básico, fica moleza. A situação é a seguinte: 3 recipientes, A, B e C, cada um com líquidos diferentes. Recipiente A tem água, densidade 1,00. Recipiente B tem álcool etílico, densidade 0,79. Recipiente C tem clorofórmio, densidade 1,48. Em cada um foi colocada uma pedra de gelo com densidade 0,90. A questão pergunta: o que aconteceu com o gelo em cada recipiente? Flutuou ou afundou? E olha, essa questão tem uma regra de ouro muito simples. A regra é essa: se a densidade do objeto é menor que a do líquido, o objeto flutua. Se a densidade do objeto é maior que a do líquido, o objeto afunda. Simples assim. É tipo você no Mar Morto. Você boia super fácil, porque a água lá tem densidade altíssima por causa do sal. Vamos analisar cada recipiente. A densidade do gelo é 0,90 em todos os casos. Recipiente A, água. Densidade da água, 1,00. Densidade do gelo, 0,90. O gelo é menos denso que a água? Sim. 0,90 é menor que 1,00. Então o gelo flutua. É por isso que icebergs flutuam no oceano e o gelo da sua Coca-Cola fica boiando. Recipiente B, álcool etílico. Densidade do álcool, 0,79. Densidade do gelo, 0,90. Agora presta atenção. O gelo é mais denso que o álcool. 0,90 é maior que 0,79. Então o gelo afunda no álcool. Isso surpreende muita gente. A gente está acostumado a ver gelo flutuando, mas no álcool ele afunda porque o álcool é menos denso. Recipiente C, clorofórmio. Densidade do clorofórmio, 1,48. Densidade do gelo, 0,90. O gelo é muito menos denso. 0,90 é menor que 1,48. Então, o gelo flutua no clorofórmio. Recapitulando: no recipiente A, água, flutuou. No recipiente B, álcool, afundou. No recipiente C, clorofórmio, flutuou. A sequência é: flutuou, afundou, flutuou. A resposta correta é a letra B. O erro mais comum? Achar que gelo sempre flutua. Mas não, depende do líquido. Se o líquido for menos denso que o gelo, como o álcool, o gelo afunda. A regra de ouro: objeto menos denso que o líquido, flutua. Objeto mais denso, afunda. Compare os números e pronto. E aí, acertou? Deixa o like. Abraço! Fala aí, pessoal! Como estão? Hoje eu trouxe uma questão do Enem 2016 sobre empuxo e flutuação. É daquelas que envolve um conceito fundamental e muita gente confunde. A situação é a seguinte: um navio petroleiro consegue transportar milhares de toneladas de carga e flutuar na água. A questão pergunta: nessa situação de flutuação, como é o empuxo? E olha, essa questão é perfeita para entender a condição de equilíbrio na flutuação. Vamos começar pelo básico. Quando um objeto flutua, ele está em equilíbrio, certo? Não está subindo nem descendo. E para estar em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Quais são as forças atuando no navio? Tem o peso puxando para baixo e tem o empuxo empurrando para cima. Se o navio está flutuando parado, essas duas forças têm que se anular.
Então a resposta já fica clara. Empuxo tem que ser igual ao peso do petroleiro. Se fosse maior, o navio subiria. Se fosse menor, afundaria. Mas vamos entender o que é o empuxo. O princípio de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso da água deslocada. Essa é a definição. Quando o navio entra na água, ele desloca um volume de água. E o peso dessa água deslocada é exatamente o empuxo. Olha que interessante. Se o navio está flutuando, o empuxo é igual ao peso do navio. E o empuxo também é igual ao peso da água deslocada. Isso significa que o peso do navio é igual ao peso da água deslocada. É por isso que navios enormes flutuam. Eles são grandes e ocos. Deslocam um volume gigante de água e o peso dessa água equilibra o peso do navio. Vamos olhar as alternativas? Letra A. Empuxo maior que o peso. Não, se fosse maior, o navio subiria. Letra B. Empuxo igual ao peso do petroleiro. Essa é nossa resposta. É a condição de equilíbrio. Letra C. Empuxo maior que o peso da água deslocada. Impossível. O empuxo é igual ao peso da água deslocada, por definição. Letra E fala em massa da água. Cuidado! Empuxo é força, não massa. Empuxo é peso, que é massa vezes gravidade. A resposta correta é a letra B. O empuxo é igual à força-peso do petroleiro. A regra de ouro da flutuação. Se está flutuando em equilíbrio, empuxo igual a peso. Sempre. E aí, acertou? Deixa o like. Até a próxima! E aí, gente, tudo certo por aí? Hoje eu separei uma questão do Enem 2018 bem interessante sobre densidade de soluções. Sabe aquelas questões que parecem tranquilas, mas você precisa entender o conceito direitinho? Pois é, essa é uma delas. Bom, o negócio é o seguinte: tem um estudante fazendo um experimento com um densímetro, aquele aparelhinho que mede densidade. Primeiro, ele joga o densímetro na água pura para ver onde ele para. Depois, pega 2 potes A e B, coloca 2 litros de água em cada. No pote A, dissolve 100 gramas de sal. No pote B, dissolve 200 gramas. A questão quer saber: como vai ficar a posição do densímetro em cada pote? E olha, para matar essa questão, você precisa sacar como o densímetro funciona. O densímetro é basicamente um tubo com peso embaixo que flutua. A jogada é: quanto mais denso o líquido, mais ele fica para fora, porque o empuxo é maior. Líquido menos denso, ele afunda mais. Agora vem a pergunta-chave. Quando você joga sal na água, a densidade aumenta ou diminui? Olha o que acontece. Quando você dissolve sal na água, ele vira íons N a mais e Cl-. A questão diz que esses íons ocupam os espaços entre as moléculas de água. Entendeu? Você está colocando massa extra sem aumentar muito o volume. É tipo encher os buraquinhos entre as moléculas de água. Mais massa, volume quase igual, resultado óbvio. Densidade vai lá para cima. Então fica assim:
Água pura tem densidade X. Água com 100 gramas de sal tem densidade maior. Água com 200 gramas, densidade maior ainda. E o densímetro? Na água pura, ele para numa posição. No pote A densidade aumentou. O empuxo fica mais forte e empurra ele para cima. No pote B, com mais sal ainda, ele sobe mais. Agora é só achar a alternativa onde. No pote A, o densímetro está mais alto que na água pura. E no pote B, está mais alto ainda. A resposta certa é a letra D. Repara, em D você vê o nível da água no densímetro baixando conforme tem mais sal. Quer um exemplo real? Mar Morto, meu amigo. Água com muita sal, densidade super alta. E você fica boiando que nem rolha. Mesma física aqui. Resumindo rapidinho. Sal na água aumenta a densidade. Densidade maior, empuxo maior. Densímetro fica mais para fora. E aí, conseguiu uma tarefa? Se curtiu, deixa o like. Valeu, pessoal, e bora estudar! Fala aí, gurizada, tudo certo? Hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2018 sobre pressão hidrostática que é bem sacana. Parece complicada quando você olha o desenho, mas o conceito por trás é super simples. A parada é a seguinte: tem uma casa com vários registros de água espalhados. Um deles está vazando. O morador percebeu que o vazamento está acontecendo no registro que sofre a maior pressão hidrostática. A questão quer saber qual é esse registro. E olha, para resolver isso, você só precisa lembrar de uma regra básica da hidrostática. A pressão hidrostática depende de quê? De três coisas: densidade do líquido, gravidade e altura da coluna de água. A fórmula é P igual a D vezes G vezes H. Mas, como a densidade da água e a gravidade são sempre as mesmas, a pressão só depende mesmo da altura da coluna de água. E aqui vem o pulo do gato. Quanto maior a coluna de água acima do registro, maior a pressão nele. É tipo mergulhar numa piscina funda. Quanto mais você desce, mais pressão você sente nos ouvidos. Mesma coisa aqui. Agora, olhando a figura com atenção, a gente precisa medir a altura vertical entre a caixa d'água e cada registro. E olha só, tem que prestar atenção na tubulação também. Vamos analisar. O registro 1 está no térreo, mas pela tubulação ele fica num nível relativamente alto. O registro 2 está lá embaixo mesmo, no ponto mais baixo da instalação. Os registros 3, 4 e 5 estão em níveis mais altos. Beleza, então qual tem a maior altura de coluna de água desde a caixa até o registro? É o registro 2, porque ele é o ponto mais baixo de todo o sistema. Então, a distância vertical da caixa d'água até ele é a maior. Pensa assim: a água da caixa precisa cair uma distância maior para chegar no registro 2. Essa queda maior gera pressão maior. É o ponto mais baixo em relação à caixa d'água. É por isso que quando você mora num prédio no térreo, a pressão do chuveiro é boa. Mas quanto mais alto você mora, mais fraca fica. Então, voltando para a questão. O registro com maior pressão hidrostática é aquele que está no ponto mais baixo em relação à caixa d'água. E esse é o registro 2. A resposta correta é a letra B. O erro mais comum? Olhar só a posição aparente dos registros e não considerar a altura vertical real em relação à caixa d'água. Tem que medir direitinho. Resumindo, pressão hidrostática aumenta com a profundidade. Registro 2 é o mais baixo. Maior coluna de água, maior pressão.
E aí, matou essa? Deixa o like e segue a gente. Valeu, galera! Fala aí, pessoal! Hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2018 sobre escala e pressão, que é bem desafiadora. Envolve a Torre Eiffel e um protótipo em escala reduzida. Parece complicado, mas vamos destrinchar isso. O negócio é o seguinte: a Torre Eiffel tem 324 metros de altura e pesa 7.300 toneladas. Um arquiteto resolve fazer um protótipo em escala 1:100, usando os mesmos materiais. A questão quer saber: qual é a razão entre a pressão que a torre real exerce no chão e a pressão que o modelo exerce? E olha, essa questão mexe com dois conceitos: massa e pressão em escala. Vamos começar pela massa. Se a escala é 1:100, isso significa que cada dimensão linear do modelo é 100 vezes menor. Altura, largura, profundidade, tudo dividido por 100. Mas atenção aqui, porque a massa não diminui na mesma proporção. A massa depende do volume, e volume tem 3 dimensões. Se cada dimensão linear é dividida por 100, o volume é dividido por 100 vezes 100 vezes 100, ou seja, por 1 milhão. Então, a massa do modelo é a massa da torre dividida por 10 elevado a 6. Beleza, massa resolvida. Agora vem a pressão. Pressão é força dividida pela área, certo? A força é o peso, que é proporcional à massa. E a área da base também muda com a escala. Se cada dimensão linear é dividida por 100, a área da base é dividida por 100 vezes 100, que dá 10.000, ou 10 elevado a 4. Então, vamos montar a conta. Pressão da torre é massa da torre dividida pela área da torre. Pressão do modelo é massa do modelo dividida pela área do modelo. Fazendo a razão, P torre sobre P modelo. Em cima temos M torre sobre A torre. Embaixo temos M modelo sobre A modelo. Substituindo, M modelo é M torre sobre 10 elevado a 6. A modelo é A torre sobre 10 elevado a 4. Simplificando essa fração, M torre sobre A torre dividido por M torre sobre 10 elevado a 6, dividido por A torre sobre 10 elevado a 4. Isso dá M torre sobre A torre, vezes 10 elevado a 6 sobre M torre, vezes A torre sobre 10 elevado a 4. Cancelando M torre e A torre, sobra 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 4, que é 10 elevado a 2, ou seja, 100. Então, a razão P torre sobre P modelo é 100. Isso significa que a pressão da torre real é 100 vezes maior que a do modelo. Faz sentido, né? Porque a massa diminui muito mais que a área da base. Resumindo, massa diminui com o cubo da escala, área com o quadrado. Resultado, a pressão da torre é 100 vezes maior que a do modelo. Letra C. E aí, conseguiu acompanhar? Deixa o like. Valeu, galera! E aí, gurizada, tudo tranquilo? Hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2021 sobre densidade, que parece simples, mas tem lá suas pegadinhas. Vamos desvendar isso passo a passo, tipo detetive científico. Primeiro, o que a questão quer? A missão é descobrir quão compacta é uma amostra sólida. Para isso, precisamos saber a massa dela e quanto espaço ela ocupa. Pensa assim, é tipo descobrir a densidade de uma pedra estranha. Você já sabe a massa na balança, 27,8 gramas, mas precisa saber o volume dela.
Como ela tem formato esquisito, você joga numa proveta com água para ver quanto nível sobe. Nosso plano de ataque tem 3 etapas: identificar a massa, determinar o volume e calcular a densidade. Agora, as ferramentas que vamos usar. A fórmula da densidade, que é D igual a M sobre V. E o método do deslocamento, onde o volume do objeto é exatamente igual ao volume de água que ele desloca para cima. Olhando a figura com atenção, na primeira proveta, só com água, o nível está em 35 mililitros. Na segunda proveta, com a amostra dentro, o nível subiu para 45 mililitros. Beleza, vamos aos cálculos. Primeiro passo: calcular o volume da amostra. É só subtrair o volume final menos o inicial. 45 menos 35 é igual a 10 mililitros. Entendeu? A amostra deslocou 10 mililitros de água para cima. Esse é o volume que ela ocupa. Segundo passo: calcular a densidade. Usamos a fórmula D igual a M sobre V. Substituindo, D igual a 27,8 gramas dividido por 10 mililitros. Fazendo a conta, 27,8 sobre 10 dá exatamente 2,78 gramas por mililitro. Olha que fácil! É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Olhando as alternativas, a resposta correta é a letra E, 2,78 gramas por mililitro. Essa densidade de 2,78 faz total sentido. É maior que a da água, que é 1. Por isso, a amostra afunda. Pode ser algum mineral ou metal leve, tipo alumínio. Resumindo, leia a proveta com cuidado. Subtraia os volumes para achar o deslocamento em mililitros e divida a massa pelo volume. Simples assim. E aí, matou essa? Deixa o like se esse vídeo te ajudou. Bora lá, gurizada?